Extraterrestres também. Você falou que pode me corrigir, tá? No cristianismo, a Bíblia fala de... A gente está no ano 2022 e teve mais... Quanto? 1000 anos no Antigo Testamento. 3.022 anos é o corpo literário deles hoje. Quando a Terra foi criada, é isso? Então, por parte do cristianismo, eu não sei se no Êxodo lá ele fala, né? Fala sobre a criação, mas ele não fala sobre a evolução. Fala sobre Adão, sobre Eva. Então, quando veio Adão e Eva, é tipo esses 3.000 anos atrás. 3.000 anos atrás. Segundo o IFA... São 10.096 anos que começou o processo de criação. Uhum. Não, o processo de criação é desde o princípio, né? 10.096 anos foi descoberto o primeiro corpo literário, assim. O primeiro artefato que falou, ó... A partir daqui começou a ser cultuado o orixá, o culto iniciou a partir daqui. Mas já existia tudo Já existia então, o ser humano na sua evolução. Então tudo que aconteceu para trás, tipo, milhões de anos atrás, tá tudo ali. Só não tinha parte do culto. Porque Ifá fala que Deus, ele primeiro criou os animais, para depois começar a criar o ser humano. Uhum. Então, os orixás é que foram... eles desceram já de forma divina, né, do céu para a terra, para poder ajudar na evolução do ser humano, para criar o ser humano. Quando os orixás chegaram, já existia o animal, já existia a água, já existia a terra, né, mas não existia um ser humano. E a partir dali que ele começou a surgir. Então, o ser humano não tinha cabeça. O ser humano tinha uma cabeça desse tamanho depois, era pequeno, era torto. Foi desenhando, foi adaptando. Peraí, o ser humano não morre. Gente, tem muita gente. E agora, Deus? Vou criar a morte para poder criar equilíbrio. O ser humano ele vai viver, vai procriar e vai morrer. Ele vai ter esse propósito com o seu destino. Então ele vai ter esse tempo para realizar o seu destino, porque ele não pode viver para sempre. A morte, ela vem para trazer equilíbrio para a Terra. Entendeu? Entendi. E a gente não acredita no inferno, acredita no demônio. Entendeu? Para vocês não tem demônio. Não, no culto africano não existe. No culto do orixá não existe demônio. O culto, não existe o inferno, né? O culto do Ifá, ele acredita em reencarnação? Reencarnação 100%. E aí, tipo, a gente vai... no kardecismo, por exemplo, você acredita em reencarnação, e aí você volta para evoluir, e aí volta para evoluir, e aí volta até você poder... Até você estar num ponto que você fala, beleza, você não precisa reencarnar mais, você pode ficar suavão aí. E o Ifá é a mesma coisa? É a mesma coisa, só que o que os estudos de Ifá é muito controverso, que aí depende muito do babalaô e do seu conhecimento, é o que acontece com esse espírito no céu depois, que ele atinge o seu propósito. Ou que ele erra a ponto de não conseguir acertar mais, por exemplo. Dá pra acontecer isso? Então, chega uma hora que o cara não vai conseguir reencarnar mais, porque ele já não... Entenda que, por mais que a gente tenha um destino e um propósito, a gente tem o meio do livre-arbítrio. Então, se a gente não procurar acertar e não viver essa regra, né, vamos dizer assim, a gente não vai continuar reencarnando até poder acertar. E se errar demais, você fala, não, acabou as chances... Então, aí é que entra a questão controversa. Se existe esse ponto de, errou demais ou acertou demais, não vai reencarnar mais. O que você pensa sobre isso? Eu prefiro não falar. É pesado eu prefiro assim? Não falar, Mas é porque é pesado mesmo? Não, é porque é estudo, né? Eu posso estar dizendo coisa aqui que vai ofender outros professores, pesquisadores, porque minha ideia é um pouco contrária. E a parte da evolução você pode falar? Da evolução, sim. A pessoa vem, evolui, aí atinge um ponto, o que acontece com ela? Na Terra, você fala? Em vida? Não tem como você atingir o seu ponto e morrer. Não, mas chegou num ponto assim, você evoluiu, você... reencarnou tantas vezes que agora você não precisa reencarnar mais. Uhum. E aí você vai para outro plano e na sua concepção você pode falar o que você acha que acontece nesse outro plano? Eu acho que você morre, perde a memória. Tipo assim, vamos dizer assim, que é o... Gente, me fugiu o nome agora. Que não acredita em Deus, nada, O ateu? O ateu. É que o ateu fala, a gente veio só para viver. Tipo, não existe vida após a morte. Eu acho que quando você atinge esse ápice, você não existe mais vida só após a morte. Você concluiu. Sabe quando você deitou e de fato descansou mesmo assim? Seu corpo vai apodrecer, vai padecer e você não reencarna mais. Vira energia pra terra. Vira energia pra terra. Aí você vai germinar você vai virar um ancestral, né, da sua família. E aí, mas isso aí não é um consenso entre vocês. É uma coisa que é cada babalaô vai ter um seu consenso, um pensamento diferente. E vocês estão tranquilo quanto a isso. Tranquilo quanto a isso. É discutível. É porque assim, é uma questão muito controversa, né? Porque quem sabe sobre a vida após a morte? Nada. Então vai existir milhares de verdades. Entendi. Né? Eu não posso garantir para você de que eu vou morrer e vou reencarnar, de que existe a reencarnação. Eu tenho provas de que existe e posso pautá-las numa discussão, numa reunião. Mas não quer dizer que seja verdade. Você consegue falar pra gente que, olha, isso aqui foi uma reencarnação? Psicografia? Se você falar sobre a mesa branca, sobre o kardecismo mesmo, quantos e quantos casos não teve da pessoa ver a letra da pessoa ali, saber que era ela que estava tendo o contato mesmo.
Eu tenho um pouquinho de medo disso, sabe? Eu fui bastante. Mas medo assim, não por causa da religião, porque eles são super de boa, eu sou cuzão mesmo. Eu fui muito tempo, até de vez em quando ainda vou no centro espírita kardecista, em Osasco. Né? Aí um amigo meu também ia, e aí é como se fosse um curso, uma preparação lá, quando você quer receber carta de um ente que já foi. E aí esse amigo meu foi lá, algumas quartas-feiras, fez vou chamar de curso, assim, mas fez lá toda a preparação. E aí um dia ele chamou pra ir junto com ele, num que tem aqui no Presidente Altino. Aí quando chegou lá, antes da gente entrar, o cara falou assim, não, você não entra não, você vem aqui na salinha comigo aqui. Pô, meu amigo. Aí chegou lá, tinha uma carta escrita pela tia dele, com a letra dela, com os apelidos que ela dava e tal. E aí quando eu vi, eu falei, eu vou continuar indo só lá no outro lá, porque eu fiquei lá eu vou ganhar uma medo. carta. Não, eu falei, não quero carta não, velho, não quero carta. Lá eu vou ganhar uma carta, eu quero correr disso. Tem muitos entes que eu queria saber como eles estão, mas agora que ele recebeu a carta, eu não sei se eu quero, não. Porque se você vê por assim, medo meu mesmo. Se você deixa essa vida aí, você não terminou um propósito, você com seu livre-arbítrio cometeu um ato de homicídio, genocídio, suicídio, enfim, cometer um ato negativo, né, no seu propósito. Porque você tirar a vida de uma pessoa ou tirar a sua própria vida, dependendo do motivo aí, principalmente tirar a própria vida, você vai pagar por isso, né? Se a gente for colocar no ato divino, você é uma criação de Deus. Você é espelho e semelhança divina, espelho e semelhança de Deus, né? Você veio com um propósito para a Terra. E você tira a sua própria vida, você vai virar um espírito vagante, vamos dizer. Né? Eu acredito muito nisso, que você vai vagar num processo e é onde você vai ter que pagar isso no mundo espiritual. Você vai ter que passar por um processo evolutivo no mundo espiritual também para poder reencarnar. Entendeu? Então essas psicografias acontecem muitas vezes quando essas pessoas estão aguardando essa reencarnação. Até que se você vê, acho que no filme do Chico Xavier, Mães, não sei, eu nunca assisti na verdade, mas no relance eu vi que os espíritos iam para um plano espiritual, que lá eles iriam entender o processo na Terra, para eles entenderem onde eles erraram, para poder ter uma nova chance. E é nesse processo que eles psicografam, né? Eu vou contar um relato aqui, eu não vou expor o nome das pessoas que são muito próximas a mim, mas ano passado eu tive 2 parentes que faleceram, muito próximos, assim, pai e filho. E aí o pai já idoso e o filho tinha problema com o alcoolismo, já tinha uma cirrose avançada e tal, e o pai já estava meio que acamado e tal, estava bem debilitado e pegou Covid e faleceu. E o filho dele acredita que foi ele que pegou e passou pro pai dele. Então depois que o pai dele faleceu, ele se entregou pro álcool. Ele terminou, ele já estava bebendo, ele já se entregou, ele passou mal por causa da cirrose, já não comia, não se alimentava direito. Foi pro hospital e faleceu, coisa de 10 dias de diferença, o pai e o filho. E aí, beleza. Passou 1 mês, 2 meses e tal, e uma mulher lá de Minas Gerais avisou uma amiga da minha mãe e falou, tem um recado para dar para vocês. E era uma carta do filho que morreu, falando que ele não aceitava que tinha morrido ainda, que ele não acreditava que tinha morrido e que se ele quisesse, que ele conversou com a mulher, né? Que ele, não sei se psicografou, mas ele conversou com a mulher. Se manifestou ali de alguma forma. Se manifestou e falou assim, se eu morri, então eu quero que meu pai venha aqui me buscar, porque eu quero ver se eu morri mesmo. Ele não acreditava ainda que ele tinha morrido. E aí ele começou a narrar o que estava acontecendo com ele, que ele estava num lugar que ele não sabia o que era, que não tinha ninguém que ele conhecia, e que ele não estava aceitando isso, e que ele não conseguia subir, segundo a mulher, porque ele ainda queria tomar cerveja, ele não estava livre dos vícios dele, das coisas do mundo aqui. Então ele estava meio que procurando o que ele fazia, se ele tinha morrido mesmo ou não. Então ele ficou em negação um bom tempo ali, e aí segundo essa mulher eles estavam ajudando, assim, mas a riqueza de detalhes que tinha Eu concordo 100%. É um absurdo, 100%. Assim, sabe? Por isso que existem, que eles falam assim, de médicos espirituais, por isso que existe Ibope, existe energia, para poder dar caminho para esses espíritos também. Existe muito isso. Então. A mesa branca faz muito isso, né? Porque às vezes uma entidade se manifesta ali, encontra a dor, encontra o que de fato ele errou, entende a sua morte, para ele poder ter um caminho. Acontece com certeza, 100%.